bem? Vocês estão bem? No vídeo onde estudamos o capítulo 11 do profeta Daniel, nós falamos até o verso 20, uma vez que o capítulo é extenso. Então, este vídeo agora será uma continuação do capítulo 11 do profeta Daniel. Vamos lá? O verso 21 diz assim: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Foi sob o reinado de Tibério que o profeta declarou que o príncipe da aliança seria quebrantado, crucificado, Jesus. Também em Daniel 9, de 25 a 27, nos é dito que o príncipe ungido firmaria aliança com muitos por uma semana. A morte de Jesus selou a aliança. Verso 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Depois de identificarmos os três primeiros Césares, Júlio, Augusto e Tibério, vocês sabem que César é um título, né? Não é nome. Então, Justo, Augusto e Tibério, e de indicar o tempo de nascimento e morte de Jesus, a narrativa do profeta segue o curso da história, dando destaque ao concerto de engano entre a igreja cristã e o governo romano no tempo do imperador Constantino. O casamento da igreja com o Estado, do cristianismo com o paganismo, foi o maior de todos os enganos. A suposta conversão de Constantino foi anunciada no ano 323 d.C., quando ele exaltou o cristianismo, elevando-o à posição de religião do Estado. Constantino sempre foi um devoto do Deus Sol. Verso 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. 25. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. 26. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isto não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança,
ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. No verso 30, a expressão se indignará contra a santa aliança revela o início da transição da Roma pagã, Roma dos Césares, para o poder eclesiástico que domina o restante da profecia. Poder eclesiástico, entenda-se o que temos até hoje, o maior império do mundo. Uma nova Roma surge das cinzas da antiga Roma pagã, depois que o imperador Constantino mudou a capital do Império de Roma para Constantinopla. O bispo de Roma, no caso o Papa, reclamou o trono dos Césares e a própria cidade de Roma como a capital de um império eclesiástico que deveria suplantar o antigo império. Para vocês verem que o Império Romano já existe há muito tempo. O papado continuou conquistando força e poder até que a nova Roma se tornou muito mais poderosa do que o Império Romano pagão em seu esplendor. A nova Roma reclamou o domínio sobre as mentes humanas, controlando reis, impondo leis e aprisionando milhões de pessoas, com uma opressão mais radical do que qualquer imperador promoveu. Foi durante este tempo que a profecia de Paulo sobre a apostasia foi cumprida e o homem do pecado entrou no templo ou na igreja de Deus e destronou o Espírito Santo, querendo parecer Deus. Isso você pode conferir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Capelas foram dedicadas a anjos. Os dias santos foram multiplicados. As cerimônias supersticiosas foram introduzidas. Encantamentos e amuletos dos mais variados foram usados em nome de Jesus. Vigílias e banquetes para mortos foram celebrados. Os relicários dos santos foram adorados. Essa profecia de Daniel 11, que nós estamos estudando, tem uma característica marcante, que é a notável transição de um poder para outro. E qualquer semelhança com nossos dias atuais não será mera coincidência. Os versos 31 a 39 tratam sobre as atividades do Rei do Norte, agora representado por Roma, e apresentam a extensão da apostasia, perseguição ao povo santo, intervenção na política, guerra contra Deus, etc. Por outro lado, em meio à apostasia e rebelião, o povo de Deus se manteve fiel.
Por causa da sua fidelidade a Deus, os cristãos foram cruelmente perseguidos. A Inquisição quase exterminou o povo santo. Lembrem-se que nós fizemos um vídeo especialmente sobre a Inquisição, tá? Jesus fez referência ao estabelecimento da abominação assoladora como sendo algo terrível que aconteceria, a ponto de que, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Verso 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Somente lugares e coisas sagradas podem ser profanados. O santuário é profanado quando o ministério sacerdotal de Cristo é substituído por uma falsificação humana. Ao estabelecer um sacerdote humano como intercessor entre Deus e os homens, quando se sabe que é Cristo o único que pode fazer essa intercessão, conforme podemos ver em 1 Timóteo 2, verso 5. Dessa forma, o sacrifício diário ou contínuo é tirado. O santuário é profanado ainda quando um sistema de indulgências e penitências é estabelecido para se alcançar a salvação. Em Daniel 8:11, nós vemos que o poder religioso simbolizado pelo chifre pequeno profana o lugar do santuário de Deus e tira os sacrifícios diários. A Bíblia retrata Roma eclesiástica como um poder que maravilharia o mundo. Esse poder é chamado por Daniel de transgressão assoladora. Aquilo que profana lugares santos. É chamado de abominação. 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Isso aqui implica em que eles se escondiam atrás de falsas aparências, disfarces e ocultação de fatos reais, motivos, intenções e sentimentos fingidos. Os que abandonam as Escrituras pensam mais nos decretos e nas decisões de conselhos do que na própria Escritura. As lisonjas do chefe da igreja confirmam posições como homenagens e honras trazidas pelas riquezas. Estamos lendo a Bíblia, tá? Todavia, a apostasia nunca foi e nunca será universal. Sempre haverá os que mantêm a tocha da verdade acesa, com heroísmo e fidelidade. 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Este tempo de crueldade aponta para 1260 dias, profetizado por Daniel 7:25, capítulo 7, verso 25, tá? Onde o poder eclesiástico
do chifre pequeno perseguiria os santos do Altíssimo. Nós já fizemos vídeo sobre isso, tá? 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. O verso 36 estabelece relação com os capítulos 7 e 8 de Daniel e também o capítulo 13 do livro do Apocalipse, que brevemente nós estudaremos. Quando utiliza expressões como este rei, aqui o pronome este mostra que a profecia está se referindo ao mesmo poder eclesiástico e não a um novo poder. O poder eclesiástico é Roma atual. Fará segundo a sua vontade. Indica aqui um domínio universal, sem qualquer oposição. Leia-se anticristo ou antimessias. Em Apocalipse 13:4, nos é dito que esse poder religioso, chamado de a besta, que ninguém poderá batalhar contra ela. Essa profecia indica que no fim dos tempos uma falsa religião irá crescer em popularidade e predominância. Preparem-se, porque ela já está pronta para assumir o seu domínio universal. Se engrandecerá sobre todo Deus. Aqui essa linguagem soa familiar para qualquer um que tenha estudado a descrição de Paulo sobre o mistério da iniquidade, que está registrado em 2 Tessalonicenses 2 e 4. Em Daniel 8:11, é o poder religioso simbolizado pelo chifre pequeno que se engrandece até o príncipe do exército, porque tem a pretensão de mudar a lei eterna de Deus. Falará coisas incríveis contra Deus. O chifre pequeno é quem profere blasfêmias contra o Altíssimo. Lá em Daniel 7:25 você confere isto. Até que se cumpra a indignação. Quando isso ocorrerá? Será imediatamente antes da ressurreição dos justos. A ira de Deus será derramada sobre essa terra, porque aquilo que está determinado será feito, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9:27. Um dos propósitos principais da visão de Daniel é revelar o destino final do poder eclesiástico romano. Tá? Verso 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. 38. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas
e coisas agradáveis. Todos os governos civis dependem de força. Aqui nós temos um retrato do sistema religioso fazendo algo que os pais da igreja nunca fizeram. Ele depende de força, munição e armas para perseguir seus objetivos e manter o seu poder. O papado se uniria ao Estado e dependeria de espada e das fortalezas de César, em vez da poderosa espada do Espírito, a palavra de Deus. Uma vez, Napoleão Bonaparte disse: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos grandes impérios. Mas de que dependia a nossa genialidade? Do uso da força. Jesus fundou seu império fundamentado apenas no amor e até hoje milhões se dispõem a morrer por ele. Isso Napoleão Bonaparte disse em 1844, agora há pouco tempo. Suntuosos templos foram e são construídos. Doações para esses novos deuses estranhos viriam a ser a maior fonte de renda da igreja. Esses deuses eram e ainda são honrados com ouro, prata, pedras preciosas e coisas agradáveis. Verso 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra e fá-lo-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Verso 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra eles com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Jerusalém, no Oriente Médio, sempre representou o povo de Deus. Jerusalém era onde o templo de Deus ficava. No tempo do Antigo Testamento, o Egito, no caso o rei do sul, frequentemente atacava Jerusalém. O Egito disse: quem é Deus? Revelando aqui o seu ateísmo. O rei do sul aqui é um símbolo do ateísmo em suas diferentes formas, e o maior sistema ateu dos últimos dias é o comunismo. A queda do comunismo, num período de tempo, seria algo inacreditável. Mas isso aconteceu. A profecia prevê a predominância da religião sobre o ateísmo nos últimos dias. Babilônia, por sua vez, era o falso poder religioso, mas passou sua bandeira para Roma. Então Roma passou a simbolizar a religião falsificada. A profecia nos diz que, pouco antes do fim, o rei do norte, o papado, o falso sistema religioso, e o rei do sul, o ateísmo, iriam entrar em conflito, e o primeiro iria dominar. Verso 41. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. No tempo do fim, a terra gloriosa
não é mais uma referência à Palestina, mas sim à igreja remanescente de Deus. Ao ser feito o último convite divino para aceitar o plano de salvação, muitos dentre os considerados ímpios, no caso Edom e Moabe, já citado no texto, escaparão do poder da apostasia, isto é, sinceros que estão em outras igrejas e que aceitarão o plano de salvação na última hora. Contudo, a fúria das perseguições será outra vez de tal maneira que muitos sucumbirão. 42. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. 43. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Nos últimos dias da nossa história, o sinal da besta será imposto. Nos últimos dias, a falsa religião se expandirá, mas Deus terá homens e mulheres fiéis a seu lado. Verso 45. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O chifre pequeno, o rei do norte, aparentemente representa o mesmo poder terrestre. Em Daniel 7, o destino atribuído ao chifre pequeno é o de ser morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo, uma vez que se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Nós falamos isso já em vídeos passados. Aqui, no verso 45, o rei do norte dos últimos dias irá armar as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O glorioso Monte Santo parece ser uma metáfora para o Templo de Jerusalém, que por sua vez simboliza o santuário celestial. Como consequência dessa usurpação, o rei do norte será punido, à semelhança do chifre pequeno em Daniel 7, que é a figura de tal rei. Chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Aqui termina a abominação papal em perpétua desolação. Nos últimos dias, Jesus, o rei do Oriente, assim como Ciro, o rei do Oriente que veio e subjugou a Babilônia antiga, libertando Israel e levando-o de volta a Jerusalém, virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o céu será iluminado com a sua glória. Em sua vinda, os fiéis seguidores deixam a terra e sobem para os céus, para viver com Ele, Jesus, para sempre. Nenhum poder terreno pode lutar contra o poderoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o ressuscitado. Esse vídeo ficou extenso, mas eu queria terminar o capítulo, que também é muito extenso, com 45 versos e extremamente profundo.
Eu procurei falar verso a verso, cada um dos 45. E assista os 2 vídeos, embora sejam longos, assista os 2 vídeos juntos, por favor, para que você possa entender todo o capítulo. Falta ainda o capítulo 12, que se for necessário nós faremos também 2 vídeos para que não fique muito extenso. Espero que tenham entendido, que tenham gostado, mas caso paire alguma dúvida, aqui embaixo, comentários, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida e nós faremos um outro vídeo conforme a sua dúvida. Eu não tenho pressa, eu tenho uma vida toda. Eu só quero que você compreenda a palavra da verdade. Não a palavra do Silvio, mas a palavra de Deus. Ok? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser vivermos.